Coletivo Bancada do Livro, Coletivo Bancada do Livro. Olá, boa tarde, boa noite para quem vai nos ouvir à noite, bom dia para quem nos vai assistir também durante o dia, né? Então, estou aqui para apresentar mais um programa Inclusão e Cidadania, que é um programa voltado para a inclusão das pessoas com deficiência nos seus vários segmentos. Nós apresentamos no canal Coletivo Bancada do Livro, é um canal plural, eclético, composto de vários professores da rede estadual de ensino de Minas Gerais e também de alguns professores universitários. Portanto, é um espaço de fala e construção de poder, porque a informação correta, né, com o balizamento na ciência, né, na pesquisa, ela ajuda muito com que nós possamos manter, né, a humanidade melhor informada. Portanto, por isso, um coletivo chama Coletivo Bancada do Livro, valorizando o conhecimento. Talvez eu esteja falando um pouco rápido, e eu vou informar os nossos telenautas que nos assistem que esta gravação, essa transmissão ao vivo, aliás, ela tem esse método porque nós hoje vamos receber uma pessoa que vai dar uma aula para nós todos, né, no sentido de que a comunicação universal ela precisa contemplar muitos outros segmentos. Por exemplo, a questão da Libras, que é a questão de sinais, né, a língua brasileira de sinais, hoje nós temos um desafio também, que é interpretar para uma pessoa que é surdo-cega, que é o nosso companheiro de luta do Estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, o companheiro que estava na Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, na 5ª conferência, né? Ele estava com a gente, portanto, nosso convidado de hoje é o Carlos Jorge W. Rodrigues, né? O nosso tema principal é a questão do ativismo pela, né, a inclusão, no caso, pela atenção à surdo-cegueira, que é, né, o Carlos vai explicar para nós se essa deficiência ela é uma só ou, né, são combinadas, vamos dizer assim. Então, o Carlos é o nosso entrevistado de hoje e ele vai reproduzir para o intérprete para que a gente possa, então, ouvir o áudio, né, trazido pelo intérprete, que é o Tiago. Então, Carlos, a surdo-cegueira é uma deficiência só ou ela são duas? Então, Tiago... Então, a surdo-cegueira é uma deficiência única e ela está associada, né, à questão visual e auditiva. Essa questão visual pode ter vários níveis, não se dá necessariamente com uma pessoa que não enxerga nada. E aí elas precisam de uma acessibilidade assim completa para a pessoa com surdo-cegueira. Sim. Eu primeiro peço desculpas aos nossos assíduos CBL, que eu não fiz minha audiodescrição, nem o Carlos, a gente falou porque a gente está preocupado aqui dar conta de fazer uma transmissão de qualidade. Portanto, eu sou Vicente Chaves, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Araguari, no estado de Minas Gerais, e também sou apresentador do programa Inclusão e Cidadania, como eu já disse antes, sou um homem da pele morena, né? Sou calvo, uso óculos para perto, estou trajando aqui uma camisa clara, né? Porque está calor aqui agora. E aí, atrás de mim, um quadro, né, reluzente e uma poltrona para descanso, né? Ou seja, essa é a minha autodescrição. A do Carlos, por favor. Só um minutinho. Tranquilo. Descrição. Autodescrição. Você jeito como loiro, alto, baixo, moreno, branco, barro. Está dizendo assim: eu sou surdo cego, sou uma pessoa com surdo cegueira.
Eu tenho 1,72 de altura, peso aproximadamente 80 quilos. Eu moro em São Paulo. E atualmente eu moro com a minha esposa, que também é surdo-cega. E eu estou falando que eu moro aqui em São Paulo porque eu me mudei para cá. Eu nasci no Rio, né? Então eu trabalhava já com computador durante um tempo. Acabei que eu tive que me aposentar um pouco mais cedo por conta da minha dificuldade visual, que acabou ficando mais acentuada. Mas hoje a gente consegue acessar também o computador utilizando recursos de acessibilidade. E o que mais que eu posso falar de mim? Eu vivo aqui na minha casa com a minha esposa, com meus 2 cachorros. Maravilha, maravilha, Carlos. Seja bem-vindo ao Coletivo Bancada do Livro, no nosso programa, e foi uma satisfação conhecê-lo lá no eixo 14, no subeixo, né? Lá no eixo 15, 5, Conferência Nacional, e aí eu estive lá no grupo que ele estava. Portanto, fui privilegiado também, porque eu trabalho na área da comunicação, trabalho de forma, vamos dizer assim, de colaborativa, né? Porque nós não somos monetizados, um canal independente, né? E eu estou falando um pouco rápido, talvez, para você interpretar para ele, mas o Carlos, eu vou apresentá-lo agora, tá? Ele fez a inscrição, mas eu vou apresentar quem é o Carlos. O Carlos Jorge W. Rodrigues, ele é surdo-cego, a síndrome dele eu não consegui escrever, se você depois puder falar. Ela é casada com a Cláudia. Como é que Síndrome chama? de Ah, tá. Usher. Certo. Então, ele é casado com a Cláudia Sofia, ela também é surdo-cega. Ele é ex-membro do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo. Ele é representante do Grupo Brasil, Cegos do Brasil, eu acho que é isso. Ele é desportista, né? Ele pratica esporte. É chamado Grupo Brasil. É o Grupo de Cegos do Brasil, não é isso? Do Grupo Brasil. Grupo Brasil, então está correto aqui. Ele é desportista, né? Pratica esporte. Ele é um ativista, eu coloquei ativo aqui, para melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência, principalmente a surdo-cegueira, né? Portanto, ele tem uma qualificação que nós precisamos disseminar as informações. Então, é nesse sentido que eu pergunto para ele, né, e para você, aliás, para o Carlos, a incidência da surdo-cegueira no Brasil, principalmente no Brasil, ela tem sido já aumentada e ela também, ou ela pode ser só adquirida ou congênita, ela conhece algum caso congênito? O Carlos, se você consegue, se você Eu vou tiver... explicar. Acontece assim, existe a congênita, mas também existe a adquirida. No meu caso foi adquirida porque eu enxergava muito bem até os 9 anos, até uma determinada idade. E aí depois, com o tempo que eu fui assim percebendo essa dificuldade maior com a questão visual. E sim, a questão da cegueira acomete pessoas jovens, pessoas de mais idade também, pessoas idosas, que pode começar somente com a dificuldade visual ou a dificuldade auditiva, e depois acabar acontecendo as duas, o que caracteriza como a surdo-cegueira, né? E é necessário também a gente divulgar mais essas informações, porque normalmente as pessoas não conhecem, né? Então as pessoas não sabem que algumas pessoas são surdo-cegas por falta de informação. Então a gente acha muito importante divulgar, por exemplo, a questão da síndrome de Usher. Nós temos pessoas que enxergam um pouquinho, que ainda conseguem ouvir um pouquinho, mas elas já são pessoas surdo-cegas. E não precisa necessariamente acometer toda a visão ou toda a audição. Mas o quanto antes receber informações, né, quanto antes a gente ter informações, melhor. Nós percebemos também que tem muitas pessoas que começam com a questão visual e depois acomete a auditiva também. Então, é importante fazer tratamento, passar pelo médico para ver
o quanto vai acontecer essa perda visual ou perda auditiva, mas nós temos uma quantidade significativa de pessoas, sim. Ah, ele falou uma quantidade significativa, eu ia perguntar a estatística no Brasil, né? Se tem um número que ele conhece, que identificar. É bacana você perguntar isso, porque assim, é bem difícil da gente conseguir ter essa estatística, né? Porque quando perguntam sobre deficiência, eles acabam não conseguindo separar muito a deficiência sobre cegueira, no caso, né? Normalmente eles colocam como uma questão visual ou auditiva. Eles não colocam como a surdo-cegueira, né? Aí nós temos em torno de pessoas com deficiência 25% da população brasileira. E assim, é bem difícil. No começo, quando eu foi descoberto, no caso, a minha questão visual, tudo, eu conseguia ter acompanhamento. Eu tinha uma vizinha também, eu tenho uma vizinha aqui que também é cega, então a gente consegue algumas questões assim, que a gente compartilha bastante informação, né? Mas não é muito fácil. Com relação ao estudo, Brasil, tem pesquisas que as pesquisas estão aumentando, sabe, com relação à surdo-cegueira. Mas a família ainda não tem informação. Então é bem difícil, por conta dessa falta de informação. Mas ela não é considerada como deficiência rara, porque tem as doenças raras, que são patologias, mas deficiência não é doença. Uma doença pode gerar uma deficiência, pode chegar a ela. Uma deficiência também pode chegar a uma patologia, lógico. Mas a gente sempre né? Então, é nesse sentido também que eu pergunto. A maioria das pessoas com surdo-cegueira acontece por conta da síndrome de Usher, ele está dizendo. E, assim, mas realmente é significativo assim, a quantidade de pessoas que são surdo-cegas por conta da Usher. Agora, com relação a doenças raras, tem uma síndrome que chama Wolfram, que ela também acomete com relação à surdo-cegueira, mas é uma quantidade menor, né? Então, no site do Grupo Brasil, para quem tem interesse, tem mais informações sobre essa síndrome, que não é uma síndrome muito comum. Então, eles contam que é uma síndrome mais rara, que acomete a surdo-cegueira. Você consegue colocar, falar um minutinho, pode falar. O site, como é que a pessoa entra lá? Se puder repetir aí. Pode pesquisar no Google, o nome Grupo Brasil. Aí lá tem bastante informações com relação às outras doenças que também acometem a surdo-cegueira. Muito bem. E, Carlos, você é um ativista, uma pessoa que doa a sua vida para, né, a inclusão de pessoas com deficiência, luta para as tecnologias assistivas, no caso, um recurso humano aí, que é a intérprete de Libras, um deles, que você é um guia intérprete. Por que guia intérprete? Porque ele tem que ter um contato, né, com a pessoa que tem a cegueira, né, e o surdo, então, completa com a Libras, como você está fazendo, né? Há uma interação, não é apenas interpretar, mas sentir e ter contato com a pessoa para transmitir para os demais, né? Como a Lúcia, intérprete em Brasília, fez para ele, né? Para nós lá, né? Interpretando. Ela sentou-se em frente a ele, como você está agora, né, tendo contato das mãos, às vezes do rosto, né, precisa para que hoje haja uma informação melhor. Portanto, eu queria só perguntar, para finalizar, eu fiz essa ilustração para saber o seguinte: como que ele viu e sentiu a 5ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o que precisa de avançar muito, o que ele achou? Ele está dizendo assim, sim, foi boa, os temas foram bem pontuais, né? Eles foram bem pontuais com a programação.
nós fizemos todas as moções que precisavam, a gente conseguiu aprovação para as moções que a gente precisava realmente, e a gente fez alteração em 5 questões, acrescentando a questão da surdo-cegueira, para que as pessoas saibam mais, conheçam mais, né? E sim, no geral, a acessibilidade para mim, eu não tive problemas. E aí, só o último dia que eu precisei sair um pouquinho mais cedo, porque eu estava com voo marcado já para vir para São Paulo, né? Isso foi. A conferência aconteceu domingo, segunda, terça e quarta, e aí já estava agendado assim o meu horário de voo. Então eu não consegui ficar até o final do encerramento mesmo. Mas no geral foi tudo bem. Foi bem produtiva, eu gostei, tá dizendo? Certo. Se ele quiser falar um pouquinho mais da vida dele, eu sei que ele falou lá na descrição e tal, mas se ele quiser falar mais, o que eles, assim, a história de vida mesmo dele, sabe? Desde criança, a vida pregressa dele, se ele quiser falar, né? Né, Carlos? Posso falar assim, ele está dizendo. Então, eu nasci no Rio de Janeiro e eu nasci, já foi descoberta a minha surdez muito cedo. E assim, com 9 anos, foi descoberta também uma dificuldade visual minha, que eu sinalizava, né? Eu tentava também falar, eu fazia terapia para conseguir falar. E aí eu estudei certinho até o terceiro colegial, o nome do colégio. O nome do colégio é Gávea, né? Na verdade, depois eu fui para o ensino médio, tudo certinho, que era inclusão, não era separado, mas eu tive bastante dificuldade porque não tinha intérprete de Libras, né? Hoje nós já temos uma realidade diferente, que a Libras é reconhecida como língua de comunicação e expressão da pessoa surda. E aí eu consegui me formar, tudo bem, na escola. E aí eu comecei a trabalhar no FLU. Comecei a trabalhar no Fluminense, no clube, né, do Atlético Fluminense. E trabalhei lá por 11 anos. A minha função principal era com o computador, mas depois a minha questão visual, ela ficou muito acometida, então eu tinha mais dificuldade. Foi aí quando eu fui para o Instituto Benjamin Constant lá, aprender mais sobre Braille, fazer algumas oficinas, oficina de como manusear a bengala, de como entender a Libras tendo contato, né, que agora seria Libras tátil. Eu também participei de grupo de esportes, um deles foi o mergulho que nós fazíamos, inicialmente na piscina do IBC, depois depois que a gente se adaptou, a gente mergulhou em mar aberto também. Até o ano de 2005, tudo isso aconteceu até 2005, foi quando eu casei com a Sofia e me mudei para cá, para São Paulo, né? E nós vivemos juntos. Hoje nós conseguimos ter acesso também à tecnologia, mas é tudo através de tecnologia assistiva. Então, mas é necessário a gente continuar lutando para que as outras pessoas conheçam também essas tecnologias assistivas, sendo pessoas surdo-cegas, sabendo qual suporte elas poderão ter. Mas é como eu disse, no passado a gente tinha muito mais dificuldade, né? Agora as coisas acabaram melhorando um pouquinho, porém veio a pandemia, deu uma dificuldade para todo mundo, né? Eu trabalhava, minha esposa trabalhava também, só que aí com a pandemia acabou que todo mundo teve que ficar em casa, aí teve questão de corte de verbas, tudo. Então eu continuo lutando. Eu participei do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência também, como titular do Estado. Na prefeitura, desculpa. No Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. E, e aí,
Eu participei como titular, né? E agora vai ter de novo as eleições, dia 25 e 26. Eu estou como candidato, então provavelmente eu consiga entrar para cumprir um quinto mandato. E aí a gente já começa a trabalhar, aí já começaria a trabalhar com um grupo lá no Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência novamente, representando os surdos e os surdos cegos, ele está dizendo. Muito bem. E trabalhar com o Conselho da Pessoa com Deficiência municipal, né? Porque a gente consegue bastante coisa. Carlos, eu estive em 95, Carlos, no Rio de Janeiro, no DEF Rio, né? Lógico, depois eu voltei ao Rio, mas fala assim, em 95 eu fui para o DEF Rio, que a cada 4 anos o mundo, né, reunia, ou seja, apontava uma cidade para sediar o Encontro Internacional de Pessoas com Deficiência. Então, eu estive lá em 95, não sei se ele participou lá, foi lá no Intercontinental, enfim, e lá mesmo eu percebia a diferença, né, as dificuldades de compreensão de uma região do Brasil com outras. Por exemplo, de São Paulo para o Sul, as pessoas já tinham uma certa convivência da lei já sendo efetivada e não precisar tanto de estar na reivindicatória, vamos dizer assim. E de Minas para o Norte e Nordeste, como Minas é o centro, a gente cumpre esse papel de interpretar as realidades de uma ponta e da outra. Então, lá eu ponderei ao pessoal, inclusive do CVI, que ele deve conhecer muito, o Centro de Vivência Independente, né, de Vida Independente. Eu não sei se ele participou. E lá eu falei para o pessoal, olha, vocês estão numa zona de conforto melhor, né? Mas nós interpretamos as dificuldades das regiões. Então, por que eu estou colocando isso? Para ele falar para nós o conhecimento que ele tem, que é na cidade de São Paulo, que com toda a dificuldade que ele tenha, mas ainda ele tem acesso às tecnologias assistivas, ou paga ou não, ele tem, né? E o que ele percebe do Brasil todo, o rincão do Brasil, o Brasilzão, né? As regiões que nem mesmo reconhecem a Libras, não contratam intérpretes para os locais públicos, vamos dizer assim. Então, ele fazia uma análise geral, o que ele acha que devia ser feito no país para que as pessoas fossem cidadãos de verdade, com dignidade. Bacana. Bacana você me dar a oportunidade de mencionar sobre isso, porque basicamente no ano de 1997 que as coisas começaram a melhorar um pouquinho. Porque antes disso a gente não tinha quase nada, né? Aqui em São Paulo a gente tinha pessoas que nos ajudavam, mas realmente nesses grandes centros é que a coisa acontece para disseminar para essas outras cidades que são, não sei, talvez não menos centralizadas, mas que tem uma população um pouco menor, né? Tudo acontece nas capitais para depois chegar nas cidades do interior. Então, primeiro, aqui em São Paulo, as coisas aconteciam para depois se espalhar para chegar no interior. E assim, eu arrisco dizer que no interior ainda as coisas ainda estão caminhando, mas para surdo-cegueira as coisas começaram em 1997 a melhorar, a divulgar mais assim as informações. E, Muito por exemplo, no norte, tem um amigo meu que é surdo, que a gente entrou em contato uma vez, na verdade, de Natal, e aí ele explicou que tinha um primo dele que era surdo cego. Só que ele morava sozinho na casa, a família trabalhava na área rural, e esse surdo cego, ele não tinha nem contato com outras pessoas. E ele acabou falecendo por conta de uma picada de cobra. Então, assim, a gente não sabia muito da vida dele, ele não tinha acesso a muitas informações, né? E ele acabou acontecendo tudo isso com ele sozinho. Então, se ele tivesse mais acesso a informações, talvez ele teria se movimentado mais, talvez ele teria se mudado, não teria morado na área rural, né? E aí, nesse contexto, o que ele me fala sobre, por exemplo, os rompimentos de laços familiares, a pessoa, às vezes, ou a família, ou a própria pessoa e tal, o que ele acha, se ele estudou um pouquinho sobre isso, se ele tem um parecer,
sobre as residências inclusivas, que são instrumentos do Estado para acolher pessoas com deficiência na forma laica, para que a pessoa adquira autonomia, para que ela tenha uma interface com outros setores ali daquela casa, para outros setores, para que ela possa levar uma vida independente e depois ela, qualificando, ela vai para o mercado de trabalho, pode voltar para dormir naquela residência inclusiva. Está lá na lei 3.146, ele sabe disso, 2015, que é a LBI, no artigo 31. O que ele acha da importância de residências inclusivas nos termos da LBI, que não é projeto Minha Casa Minha Vida, é residência inclusiva. LBI? LBI, Lei Brasileira de Inclusão, é a Lei 3.146 de 2015. O artigo 31 estabelece que o Estado deve prover as residências inclusivas, criar residências inclusivas para acolhimento de pessoas com deficiência, com laços rompidos, com a família, etc. Essas pessoas precisam ser acolhidas nesse local, que não seja administrado apenas por igrejas e tal, porque às vezes fica ali naquele gueto, né? Então, a residência inclusiva tem esse cunho, né, de ser ela é uma residência para acolher pessoas com deficiência com rompimentos familiares e tal. Então, o que ele acha dessa política de Estado? Se ela importa, por exemplo, o caso dele, algum caso parecido com o dele, né, Rodrigo? Conhece quem já? Mas se ele não quiser falar sobre isso, não tem problema. Eu só perguntei, porque às vezes, né? No Conselho da Pessoa, no Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, a gente conversa muito sobre isso, sobre moradias para pessoa com deficiência. E com relação a surdos cegos, normalmente, eu não tenho conhecimento de ninguém que se beneficiou desse projeto, dessa lei. Beleza. Normalmente as pessoas elas se adaptam, sim, elas estudam, elas têm uma vida independente, sendo pessoa surdo-cega, e contato com a família continua normal. Contato com a família continua normal. E aí também, enquanto pessoa surdo-cega, essa pessoa é difícil ela romper o contato com o familiar, né? Porque eles acabam ajudando, assim, em quase todas as coisas. Aí tem essa questão dessa casa inclusiva ou asilo, né? Que a gente pode pensar que é o mesmo modelo. E aí, se a pessoa não tem um familiar realmente, o melhor é ter acesso realmente ao que essa legislação beneficia, que são essas residências inclusivas mesmo que você falou. Perfeito, Carlos. Em Pode Minas falar. eu sei que funciona, que funciona isso de maneira mais facilitada. Aqui em São Paulo, surdo-cego, casa inclusiva, aqui em São Paulo eu não conhecia, né? Eu fiquei sabendo depois que era uma pessoa que tinha um surdo cego de muita idade, que a família não conseguia cuidar, e aí ele ouvia um pouquinho, ele não tinha quase nada de visão, aí ele se beneficiou dessa legislação. Mas é uma pessoa que eu não tenho contato, é que me contaram que aconteceu assim, entendeu? Muito bem. Mas tem algumas pessoas que se beneficiam dessa lei, eles podem trabalhar também, eles conseguem ter a independência, e aí consegue, por exemplo, no conselho nós temos pessoas que se beneficiam dessa legislação e conseguem trabalhar ajudando, né, os outros municípios. Muito bem. Eu queria... Pode falar, pode Com terminar. relação de mais idade, a gente consegue aposentadoria, né? Enquanto jovem, a gente precisa trabalhar certinho, ter o tempo de contribuição, para depois a gente conseguir se aposentar e a partir daí a gente consegue fazer a gestão da casa, né? Normalmente essa pessoa consegue estudar, consegue se formar, né? Nós não somos pessoas que gostamos de ficar parado, pelo contrário. A gente quer trabalhar até onde der para a gente trabalhar
Então, as pessoas que são mais jovens, elas trabalham tudo certinho, só depois, com muita idade, que acaba se beneficiando de não ter a família, né? Da família não conseguir cuidar mais, aí sim é colocado nessas casas inclusivas. Eu Mas entendi. eu, É por porque exemplo, o caso tenho a dele minha família no Rio de Janeiro. é um caso, o Tiago e Carlos. O caso seu, Carlos, é porque você, como você viveu isso intensamente com a família, então é lógico que. Mas, assim, é uma outra situação que eu ia abordar, mas deixa assim, porque eu acho que está ótimo. Agora, o que eu queria abordar com você, Carlos, é sobre a pessoa que tem uma perda auditiva, né? Ou seja, total mesmo, que seja o surdo, né? A cultura que vai se criando é que haja realmente a Libras, para que atenda essa pessoa, essa parcela. Agora, existe aquela criança que na perda da audição, quando criança, no caso dele foi assim, quando tem a tecnologia assistiva, ou seja, também órtese, né? No caso, prótese, no caso, órtese seria cadeira de roda, mas no caso dele é prótese auditiva. Quando na idade certa, na idade escolar, lá atrás, isso faz uma imensa diferença. Por quê? Porque essa pessoa pode galgar, né, a oralidade, pode facilitar. Então, se ela tiver uma assistência lá no início, vai evitar muita coisa lá na frente. Então, o caso dele, ele teve, de certa forma, né, o apoio, né, a assistência da família, etc., do meio familiar e também do convívio social. Então, isso é muito importante para ele, para que ele pudesse ter a sua profissão, trabalhar. Tem a Lei 142 de 2013, a lei complementar que diminuiu o tempo de contribuição para nós aposentarmos, porque a Organização Internacional do Trabalho, a OMS, a ONU reconhece que as pessoas com deficiência, num palavreado mais claro, têm a vida menor do que as consideradas normais. Portanto, em 2013, o governo federal, na época, sancionou, né, a Lei Complementar 142 de 2013, para que diminuísse o tempo de contribuição. Provavelmente ele o direito dele foi aí também, não sei se ele aposentou, mas só para dar uma informação aqui no canal, no programa, que existe a lei. Por quê? Porque nós precisamos de sentir cidadãos mesmo, né? Nós aposentarmos pelos nossos trabalhos, pela nossa proficiência, né? Pela nossa luta. Portanto, é importante. Eu mesmo sou aposentado não nessa condição, eu sou aposentado na rede estadual de ensino, né? Então, é uma outra situação. Mas eu, na época, o deputado esteve aqui em casa, inclusive, na época eu falei, vamos lançar um projeto, porque os organismos internacionais reconhecem, e nós sabemos que as pessoas vivem com um tempo menor de trabalho, não conseguem ficar até uma idade avançada trabalhando, por causa da deficiência, porque a deficiência não é só existir, ela consome nossas energias, nossos sentidos, e nos desgastam, né, no dia a dia. Então, isso diminui a nossa vida laborativa, vamos dizer assim. Então, acho que eu fui mais claro agora. Então, eu queria só dizer assim, que ele teve o apoio, mas como aqui em Araguari, eu moro em Araguari, no estado de Minas, uma criança que eu vejo ele hoje, talvez ele até conhece, o Marcos Vinícius Guimarães. Ele é intérprete de Libras, ele é tradutor, ele galgou isso, ele era surdo, no caso, né? Tinha uma deficiência forte auditiva, e eu, na época, a gente batalhou, conseguiu o aparelho na época, isso muitos anos atrás. Hoje ele é homem, né? Já tem as suas formações. Então, estou colocando isso como exemplos, porque quando o Estado acode o cidadão lá atrás, a criança, no tempo certo, escolar e tal, ela evita um problema futuro, né? Então, eu queria que ele falasse, só para fechar o programa, em cima disso, quanto à responsabilidade do Estado, em questão aqueles direitos que a criança tem desde a pré-escolar, pré-escola, etc., para que essa criança depois não fique apenas numa cultura do surdo, né? Porque o pessoal também tem a cultura de falar assim, ah lá, o pessoal do surdo mudo. Não, não é surdo mudo. Mudo não, né? Libras é para isso, comunica, não é isso? Então, eu gostaria que ele falasse um pouco sobre essa questão toda aí. Eu entendi toda a sua colocação. E, assim,
vou falar com relação primeiro ao primeiro ponto que você falou sobre o trabalho e a aposentadoria, né? Que virou direito nosso, um tempo menor de contribuição. E eu trabalhava no Atlético do Fluminense, né? E aí, quando tinha, com a luz natural, com uma luz boa, eu conseguia digitar as coisas no computador, eu tinha essa facilidade, então eu conseguia trabalhar de maneira normal. E aí, quando essa minha dificuldade visual ficou muito acentuada, eles não podiam me mandar embora por conta da minha deficiência, porque não era um acidente, né? Era a deficiência que acabou se agravando. E por conta disso, aí eu consegui a aposentadoria, né? E aí, dependendo da área que você trabalha, é possível continuar o trabalho, mesmo sendo uma pessoa surdo-cega. Então, alguns, no Instituto Benjamin Constant, que eu frequentei lá no Rio de Janeiro, eu via que os meus amigos eles tinham mais dificuldades visuais, só que aí eles conseguiam fazer um serviço mais manual. Então, eles conseguiram trabalhar por um tempo correto. Eu tive que me aposentar antes ainda, mesmo antes dessa legislação, por conta de não conseguir mais cumprir com o meu trabalho, cumprir com o cargo que eu fui colocado lá para trabalhar. Mas os outros cargos que tinham capacidade de continuar, que a deficiência, mesmo se agravando, não interferia diretamente ao trabalho, aí era possível continuar trabalhando sim, tanto que tenho colegas que trabalharam durante muitos anos. Mas aí, no Rio de Janeiro, o Instituto Benjamin Constant era um lugar assim que eles davam bastante oficinas, cursos, e também tinha jornais que eles faziam, que divulgavam informações, e aí tinha pessoas que trabalhavam nisso lá, pessoas surdo-cegas que trabalhavam nisso lá, pessoas cegas, e aí pagavam um salário bom e a gente conseguia disseminar informações, né? Muito bem. Bom, eu gostaria, então, o Carlos, de agradecer muito a você, né, o seu intérprete, o guia intérprete. Por que guia intérprete? Depois você explica para nós. É o Tiago, né, que está aí, nos auxiliando agora. Deixa eu aproveitar para falar, para acrescentar uma questão que eu lembrei também. Nós tivemos, durante o governo Bolsonaro, nós tivemos algumas pessoas ali que sempre lutavam, né? Que estavam sempre na luta dos direitos das pessoas com deficiência. Toda vez que tinha algum decreto ou alguma legislação que não nos ajudava, a gente tinha essas pessoas representando. A Mara, por exemplo, Gabrilli, é uma das pessoas que brigavam e briga muito pelos nossos direitos. Então, nós temos pessoas que lá na política hoje elas conseguem já nos representar, né? É muito importante isso. E eu lembro que tentaram fazer até um corte de verbas e não conseguiram por conta dessa luta, desse ativismo da Mara. Uhum. Eu queria só enaltecer aí a questão que o Carlos coloca, ela é de São Paulo, ele conhece a Mara. A Mara, ela fez a relatoria, né, da LBI. Eu não gosto de falar Estatuto da Pessoa com Deficiência, é uma forma minha de tratar como lei, não como estatuto, né? Então, a Mara, eu até tenho algumas críticas, porque tem algumas coisas que a LBI passou batido. Copiaram, por exemplo, um artigo da Lei de Minas, de 2010, aqui em Minas Gerais, porque aí é um outro caso específico. Pessoas com deficiência precisam de tirar sua carteira nacional de habilitação, por exemplo, é uma das questões de cidadania da pessoa, da sua independência, né? Então, o que acontece? As autoescolas deveriam ter, todas elas, independente da quantidade de veículos que ela existir nela, deveria ter, né, no mínimo um carro adaptado àquela deficiência da pessoa para que pudesse, então, tirar a sua carteira nacional de habilitação. E ela copiou e deixou passar batido essa questão, e ela copiou de Minas, que é assim, apenas as autoescolas, ou centros com formação de condutores, né, no caso, que tenha mais de 10 veículos, que deve ter a obrigatoriedade de ter um veículo adaptado.
E isso é injusto, porque a lei tira a sua universalidade, a lei tem que alcançar todos. Por exemplo, Araguari é uma cidade pequena, 150 mil, 130, 150 mil. Então, as autoescolas não têm mais de 10 veículos, portanto, elas não estão obrigadas a ter um veículo adaptado. Então, isso tirou o caráter universal da lei. Eu acho que a Mara Gabrillo pecou muito, deixou passar batido esse artigo e copiou de Minas, inclusive, que a gente critica hoje, né? Então, eu agora quero assim colocar no governo anterior, Carlos, eu discordo de você, porque ele foi o que mais nos colocou no capacitismo. Por quê? Quando o Milton Ribeiro, né, falava que a criança com deficiência atrapalhava o outro na escola, né, que não é direito isso. E quando ele, o próprio Inominável lá, desculpa agora, o Carlos deve gostar dele, mas não é que eu não gosto, é porque ele atacou muita gente. Ele dizia o seguinte, ele imitou um surdo. Como é que o surdo vai comemorar uma medalha na Olimpíada aqui, imitando o surdo, né? Então, assim, isso é coisa de louco que as pessoas faziam em cima da imagem da pessoa com deficiência, e foi o desgoverno aí anterior. Então, nós ficamos, tanto é que nós ficamos alijados do processo, né? Não que o governo atual, não, a gente sabe das falhas. Se nós não batalharmos pela nossa luta, nossas causas, Carlos, nós com deficiência, o governo vai cedendo para o lado poderoso aí. Nós temos que lutar e independente da sua ideologia ou da minha, nós temos que transcende a questão, né, ideológica para lutar por nossas pautas. Porque se a gente não lutar por nossas pautas, o mercado financeiro está em cima, os bancos e etc. O governo vai cedendo, né? Então, me permita discordar, eu coloco isso porque eu vivi isso, né? Nós não tínhamos chance de falar no outro governo, né? Não tinha. Ele queria reduzir a escola inclusiva para somente centros especializados, né? E que aí está aqui agora. É o seguinte, ele disse que ele não apoia o Bolsonaro. Tá bom. Teve bastante retrocesso. E não, ele só fez uma menção que tinha a Mara Gabrilli ali. Então tá bom. Carlos, não, ninguém vai pedir de um ou do outro. Eu só quero esclarecer o seguinte. Por exemplo, ele queria, dia 3 de dezembro de 2019, no primeiro ano de mandato dele, ele lançou o projeto lá para retirar a lei de cotas, que é a lei 8.203 de 91, para que as pessoas com deficiência não tivessem que trabalhar nada, não tivessem receber só o BPC. E é o que vai contra a nossa dignidade, o Carlos sabe disso. Então, assim, eu entendi, ele está querendo dizer assim, que nós, pelo menos, nós avançamos no sentido da representação. Não é isso que ele está dizendo? Isso mesmo. Então, beleza, cara, aí concordo. Mas que nós fomos jogados no capacitismo total, foi, e assim, com todas as letras. Não, vamos retirar esse povo aí, não vamos deixar ninguém... Não, o pai dele, se o pai dele trabalhar na empresa, já cumpre a cota, o Tiago. Você não conhece a lei, mas a lei é de 91, eu ajudei a construir essa lei também. Eu era presidente da Federação do Estado na época. Não, eu não era presidente, eu era do conselho da federação, depois eu virei presidente. Bom, enfim, nesse sentido, de 91 para cá, melhorou bastante a inclusão da pessoa com deficiência através do mercado de trabalho, que o Carlos é exemplo disso, e tanta gente. Então, o governo anterior queria tirar essa lei de cotas, e depois eles tentaram tirar que o Carlos, por exemplo, uma deficiência física da pessoa, vai para um hotel, vai dormir no hotel, chega no hotel, não tem acessibilidade, não, dá 30% de desconto, está tudo bem. Então, assim, é um capacete total, foi tudo no governo anterior. Então, hoje, pelo menos, a gente está respirando contra esse ataque, né? Então, eu coloco aqui porque é importante. Mas eu entendi agora, o Carlos está falando... sobre o acontecido. Foi pelo governo... Ele explicou o acontecido que foi no governo anterior, que tinha a Mara lá para brigar como representatividade da gente de pessoa com deficiência. E ela estava lá no dia que era o presidente da Câmara, era aquele do Rio de Janeiro, conhece ele, o filho do César Maia lá, né? O Rodrigo Maia. E aí, estava o Saturnino Braga, aparece na reunião, não sei se o Carlos assistiu isso. A Isabel Maior, que é a nossa defensora, e o Carlos conhece, lá do Rio de Janeiro também, é nossa amiga de luta de anos. E a Isabel, então, eu tenho um vídeo da época, que aí barrou, o Rodrigo falou assim,
Não combinou, não vai passar, não vou pautar, não. A Isabel falou, olha, o senhor vê aí, né? E a Mara Gabriel também estava nessa reunião, sim, eu vi, me mandaram o vídeo, o teu pessoal aqui fora. Então, assim, eu estou colocando isso porque, se não fosse, como o Carlos falou, uma representação lá no espaço de poder, que seja Congresso Nacional, através da senadora, que seja através do nosso Conselho Nacional, Isabel Maior, esse pessoal todo que faz parte do Conselho Nacional, hoje ela talvez nem, acho que ela nem está, ela está um pouco afastada. Mas, enfim, se nós não tivéssemos essa representação que ele falou, nós teríamos perdido naquele dia mesmo, talvez. Porque, bom, eu acho, né? Então, assim, a gente tem o pessoal que está de plantão lá, né? Como ele falou aí, se não tivesse de plantão, a gente já tinha perdido muita coisa, né? Além dos ataques, né? Mas então, Carlos, eu quero agradecer demais a sua presteza, a sua boa, vamos dizer, a sua boa energia, né, Tiago, de estar prestando aqui um trabalho imenso para o canal, trazendo informações da surdo-cegueira, que é uma deficiência, né? Ela não é uma patologia, ela pode até permear em algumas coisas que requer alguns cuidados como patologia, mas deficiência é deficiência, patologia é uma outra coisa, né? Então, eu quero muito agradecê-lo e pedir a todos que inscrevam no canal Coletivo Bancada do Livro e dar o seu joinha no nosso programa, né? E vamos divulgar o canal, porque aqui é um espaço para a gente falar. E ele falou com todas as letras. A cidadania depende da sua luta, lógico, sua individual, mas ela depende muito das circunstâncias em que nós tenhamos representações nos espaços de poder. Do contrário, a gente não tem voz e nem vez. Então, é nesse sentido que eu quero agradecer muito a vinda dele aqui no canal, no programa Inclusão e Cidadania. Carlos, fique à vontade para as suas considerações finais, mas antes disso, o Tiago, Carlos, eu preciso fazer um intervalozinho aqui para a gente terminar o programa, pode ser? Vou só divulgar as nossas atividades. Pode ser, cara? A gente já vai fechar. Pode ser? Rapidinho aqui. Bom, então, gente, segunda-feira, tem aqui no canal, o nosso âncora, ele é palmeirense, sabe, o Carlos? Talvez o Carlos seja. Então, nas segundas-feiras, o nosso âncora traz o pessoal para discutir sobre aí, né, o Abel tem um plano e tal, para o Botafogo, na verdade, né? Então, segunda-feira tem esse, né? Terça, né, nós temos nosso programa Inclusão e Cidadania, né, aqui, que nós estamos fazendo agora. Na quarta-feira, nós temos Acontece Uberlândia, Acontece Uberlândia, eu moro em Araguari, que é uma cidade próxima a Uberlândia, 30 quilômetros, né? Mas em Uberlândia acontece a discussão sobre a questão de pesquisas eleitorais, o que acontece naquele dia em Uberlândia. E na quinta-feira, tem também o programa da Betânia, que fala sobre a educação, sobre as greves, as dificuldades, né, que o Zema, o governador, aumentou 300% o salário dele, mas deu 4 e pouco para os funcionários e tal. Então, ela é abordado aqui no canal, que o nosso canal é bem crítico, por isso que aí o Carlos pode até assustar, às vezes, num programa aí, a esposa, porque aqui o pessoal fala de tudo um pouco, né? Da geopolítica que acontece no mundo, nessa genocídio de Gaza, essa coisa toda, né? E aí, depois vem, na sexta-feira, é o nosso resumo da semana. O resumo da semana é às 18 horas, que nós temos aqui no canal, toda sexta-feira. Então, meu querido Carlos W. Rodrigues, Carlos Jorge W. Rodrigues. Então, o que significa o W? É Washington? Não, na verdade, seu nome. Na verdade, é o Wildagin. Significa Wildagin. É um sobrenome. Aí ele está repetindo que também tem o Rodrigues. Aí ele está dizendo assim: esse Wildagin veio do meu bisavô, que era alemão. E o Rodrigues veio da minha avó, que é de Portugal.
O meu Chaves tem duas questões, Chaves de Portugal e Chaves da Espanha, né? Porque com Z é espanhol, né? E com S português. Então, ele também é dessa descendência, vamos dizer assim, de alemão e português, né? Então, Carlos, seja sempre bem-vindo ao canal, um canal inclusivo. A nossa proposta é a inclusão, transcende a qualquer ideologia, e nós estamos aqui para discutir aquilo que vai fazer diferença na vida das pessoas. E eu sempre digo lá, em todos os encontros, Carlos, na conferência eu fui recebido no aeroporto, como você foi, e eu disse lá para o Antônio José e para o Décio, que é o vice-presidente do CONAD. Falei, olha, a gente vem para cá, discute tantas coisas, mas a gente quer saber se o que a gente discute aqui vai fazer diferença na vida da pessoa lá na ponta, aquela pessoa que não tem nada, ninguém por ela, que está no abandono, está no capacitismo, e que aqui nós estamos fazendo decisões que precisam impactar na vida dessas pessoas que não têm visibilidade, não têm voz e nem vez. Então, eu acho que esse é o significado maior da nossa luta. Quando o Carlos vem aqui dar uma informação que ele deu, ele está mostrando a necessidade de o Estado atender a mais pessoas. Então, ele faz a sua parte, né? Eu faço a minha, que não é um espaço de decisão, é um espaço de fala, mas a gente leva ao conhecimento de mais pessoas. Espero que ele também possa compartilhar esse programa, né? Que vai ficar gravado e tal, e a gente volta numa próxima oportunidade. Muito, muito obrigado, Carlos. Quer falar o final, uma mensagem final, Carlos, por favor? E aí agora, dia 25 e 26, como eu disse, vai acontecer... na verdade, eu não falei os dias corretos, estou lembrando aqui certinho a data. Vai acontecer nos dias 24 e 25, né? Num sábado e domingo, agora no mês de agosto, onde a gente vai ter o encontro dessas pessoas aqui, e também nós vamos fazer vai ter a eleição, né? E eu sou a única pessoa do meu segmento, enquanto surdos cegos, né? A se candidatar para a vaga nesse Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência aqui de São Paulo, e eu acredito que eu vou conseguir essa cadeira, para continuar lutando, juntamente com o Conselho. E, assim, quem precisar de alguma coisa e eu puder ajudar, eu estou aqui disponível. Quem puder ajudar também os seus pares, as pessoas com deficiência, a votarem, porque o Conselho ele faz um trabalho de muita importância com as pessoas, né? De aconselhar, de acompanhar, de propor medidas para melhorar a vida da pessoa com deficiência. E eu espero conseguir participar, fazer parte desse grupo que vai entrar nessa nova gestão. Muito bem, Carlos. Com certeza você vai conseguir, não por você, mas por tantas pessoas que esperam de você e aguardam em você e coloca fé em você, porque você defende a luta das pessoas com deficiência. E eu fico feliz demais de saber que você será, né, eleito, sim, né? E nós estamos aqui abertos. Quando tiver eleição, você pode pedir para a gente falar aqui no canal, tá bom? Um abraço a você, ao Tiago, tão gentil que nos atendeu, a sua esposa, a Sofia. Estamos aqui abertos e replicando o programa. Um abraço. Eu agradeço pelo convite e por conhecer mais o trabalho do canal. Muito obrigado. Obrigado, Tiago. Até a próxima, Carlos. Um abraço. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro.